Nesse vídeo sobre problemas da tireoide eu abordo aspectos muito interessantes do iodo e mostro a questão das intoxicações que levam a problemas da glândula. E no final do vídeo eu mostro um jeito simples e prático de você avaliar sua tireoide. E como esse assunto é interessante para você, dê o like e vamos ao nosso tema. Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues, esse é o nosso espaço para falar de saúde, bem-estar e longevidade com qualidade de vida. A palavra de médico ainda é o que você precisa saber sobre os problemas da tireoide, parte 2. E vou começar falando do iodo. O iodo é um assunto mal compreendido na área de saúde. Estamos falando do iodo inorgânico e vou falar também do iodeto de potássio, porque há outros iodos instáveis e radioativos que são chamados iodos orgânicos. Por associação, nós somos levados a pensar que a tireoide é o local do corpo que mais concentra iodo, mas não é verdade. Dos prováveis 1.500 mg de iodo que o adulto médio tem no corpo, a tireoide tem apenas 3,3%, cerca de 50 mg. Pele, músculos e gorduras concentram mais iodo. Por exemplo, a pele concentra 20% do iodo, os músculos 32% e o tecido gorduroso 35% do iodo corporal. Todas as células do corpo utilizam iodo. Os glóbulos brancos, por exemplo, utilizam para a defesa contra infecções. Exceto no raríssimo caso da doença de Fabry, uma deficiência enzimática congênita que impede a manifestação do suor, mas no geral a dificuldade de suar é uma das manifestações de problemas da glândula tireoide. A deficiência de iodo, que gera o hipotireoidismo, está por trás da manifestação de cisto em várias glândulas, como mama, ovário, pâncreas, próstata e a própria tireoide. Embora a maioria dos cistos tenha caráter benigno, eles podem eventualmente evoluir para nódulos que fibrosam e podem degenerar para câncer. Até mesmo o cisto sebáceo e aqueles conhecidos nódulos gordurosos chamados lipomas podem estar relacionados à deficiência de iodo. Na gestação, sabe-se que a deficiência de iodo afeta o quociente intelectual do feto e pode aumentar a incidência de mortalidade perinatal. Tanto que o cretinismo é um quadro raro de grave deficiência intelectual e motora na criança por deficiência acentuada de iodo durante a gestação. Tanto que o teste do pezinho, que é obrigatório no Brasil, é realizado entre o 3º e o 7º dia de vida da criança e tem por finalidade detectar precocemente algumas doenças que afetam o cérebro da criança, inclusive o cretinismo, que é um hipotireoidismo congênito. A dose média de iodo recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 150 microgramas por dia de iodo. Para gestantes e nutrizes, o valor é um pouco maior, 200 e 250 microgramas por dia, respectivamente. O iodo você só obtém de duas maneiras, ou pela dieta ou por suplementação, já que nosso corpo não fabrica iodo. Essas são algumas fontes alimentares comuns de iodo. Mas a principal fonte ainda é o sal iodado. Atualmente, a concentração permitida de iodo no sal de cozinha é entre 15 e 45 gramas por quilo de sal, ou seja, 15 a 45 microgramas por grama de sal. A iodização do sal, a partir de 1953, reduziu drasticamente a incidência de bócio endêmico no Brasil e em todos os países que a instituíram. Essa dose é de fato suficiente para impedir a manifestação do bócio endêmico, mas ela é insuficiente para suprir a necessidade real de iodo de grande parte das pessoas. Os japoneses têm o hábito diário de consumir algas marinhas. As algas têm a capacidade de concentrar 20.000 vezes o iodo que está na água onde elas se encontram. Sendo assim, os japoneses consomem por dia individualmente cerca de 13 gramas de iodo, que é 90 vezes os 150 microgramas recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E, no entanto, na estatística de doenças da tireoide, os japoneses estão mais perto da Índia, que tem um índice reduzido, do que da Polinésia Francesa, que é um dos lugares onde mais se encontram problemas de tireoide. O último levantamento nutricional periódico feito pelo governo americano mostrou que nos últimos 30 anos houve uma redução de cerca de 50% no teor de iodo nos alimentos.
E coincidentemente, nesse mesmo período, aumentou muito a incidência de doenças da tireoide e até de alguns tipos de câncer. O Dr. David Brownstein, autor de vários livros sobre iodo e temas afins, fez um estudo envolvendo 5.000 pessoas em Michigan, Estados Unidos, e concluiu que cerca de 90% dos americanos apresentavam sinais de deficiência de iodo. E mais de 65% das mulheres do estudo apresentavam cistos em várias glândulas, ovário, mama, pâncreas, tireoide, mostrando um hipotireoidismo ainda que subclínico por falta de iodo. E ainda, os nódulos encontrados apresentavam concentrações diferentes de iodo em relação aos tecidos normais. 56% nos nódulos benignos e 3% nos nódulos malignos. Hoje já se conhece um dos mecanismos anticancerígenos do iodo. Em condições normais, quando chega o fim do ciclo de vida de uma célula, ocorre a morte celular programada de forma natural. Mas a célula cancerígena não. Além dela se replicar dezenas de vezes mais rápido que a célula comum, ela não se submete à morte celular programada e se replica indefinidamente. Estudos de mais de 2 décadas atrás já mostravam que níveis satisfatórios de iodo levam à produção de enzimas próprias que induzem a morte da célula cancerosa. Além da deficiência de iodo, outra causa importante dos problemas de tireoide são as inflamações da glândula. As inflamações da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, que causa hipotireoidismo, e a doença de Graves do hipertireoidismo, que são doenças autoimunes, entre outras, também tem por trás intoxicações, sejam alimentares ou medicamentosas. As intoxicações medicamentosas são muito mais comuns do que se pensa, conforme vou mostrar a seguir. Mas vale a pena mencionar aqui o papel da isotretinoína, o Roacutan ou Isotrex, usado no tratamento de cravos e espinhas. A isotretinoína, entre tantos efeitos colaterais, especialmente sobre o fígado, tem por frequente consequência a ocorrência de hipotireoidismo vários anos após o seu uso. Sobre as outras intoxicações, inclusive a dos halogênios, vou mostrar um vídeo animado, depois volto aqui para complementar. Agora você vai entender uma causa comum de deficiência dos hormônios da tireoide, a intoxicação pelos halogênios. Mas vamos por partes. Eis a matéria-prima que constitui o universo. É uma relação completa dos tijolinhos básicos do mundo. E como as características dos elementos se repetem periodicamente em outros, ela é chamada de tabela periódica dos elementos. Foi idealizado pelo genial russo Dmitry Mendeleev em 1869. Sofreu alguns implementos de lá para cá, mas a ideia original permanece. Tudo que existe é feito desses elementos. O corpo humano, por exemplo, é constituído basicamente de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Alguns aqui são imprescindíveis para manter o corpo ativo e operante, como sódio, magnésio, potássio, cálcio, manganês e ferro, zinco, fósforo e selênio, e o iodo, que muito vai nos interessar aqui, entre tantos outros. Alguns são tóxicos para o organismo, como mercúrio e chumbo. Outros são radioativos e cancerígenos, como rádio, urânio e polônio. E sem o silício dos chips dos computadores, você não estaria assistindo esse vídeo aqui. As linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos, e para evitar linhas muito longas, alguns são listados à parte. E as colunas constituem os grupos ou famílias, como o grupo dos metais alcalinos, a família do carbono e finalmente os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenécio. Vai nos interessar aqui o iodo e os halogênios situados acima dele na tabela. É que o peso atômico aumenta de cima para baixo. Assim, o cloro pesa mais que o flúor, o bromo tem massa maior que o cloro e o iodo é o mais pesado dos 4. Saber disso nos habilita a entender a intoxicação pelos halogênios. Mas primeiro vamos lembrar da produção normal de T3 e T4. O iodo ingerido é absorvido no intestino delgado e passa a iodeto na circulação sanguínea. Se o hipotálamo tem selênio suficiente, estimula a hipófise. E se a hipófise tem zinco e magnésio em bons níveis, estimula a tireoide. Agora, uma parte do iodeto da circulação vai ser captada pelas células foliculares da tireoide, que tem um sofisticado mecanismo de captação sanguínea do iodo chamado Symporter, cuja ação depende do TSH da hipófise. Uma vez dentro da célula, há outro complexo mecanismo de transporte para dentro do tecido colóide,
Aqui, em complexas reações que dependem de bons níveis de ferro, o produto final serão os hormônios T3 e T4, este em maior quantidade. Portanto, sua tireoide precisa daquelas castanhas do Pará, fontes de selênio, e de alguns tipos de carnes, ostras e semente de abóbora para obtenção do zinco, e das fontes apropriadas de ferro, e também de comida de verdade para suprimento de magnésio. E precisamos especialmente do aminoácido tirosina, obtido das proteínas, que é tão importante na produção dos hormônios da tireoide que o T de T3 e T4 é de tirosina. Agora voltamos à intoxicação pelos halogênios. Se além do iodo tivermos outros halogênios disponíveis, aqueles de menor peso atômico se movimentam mais rápido e passam pelo Simporter para dentro da célula e depois para o coloide. E agora, ao invés de um T4 com 4 iodos, teremos um T4 com outro halogênio, que não é convertido em T3, o hormônio ativo produzido pela tireoide. Aí está a intoxicação por halogênios. Mas de onde vêm esses halogênios para competir com o meu iodo? Veja bem, já começa cedo no seu dia. Você acorda de manhã e, como a maioria das pessoas, usa creme dental com flúor, embora exista a opção de dentifrícios não fluorados. Assim como enxaguantes bucais e até mesmo as limpezas dentárias fluoradas, que a odontologia biológica evita. E se você faz uso de algum medicamento que contém flúor, como a fluoxetina, aí está o flúor na sua circulação sanguínea. Depois você vai tomar seu banho quente, cujo cloro evapora no calor, entrando por sua pele, já que você não tem filtro para a água do chuveiro. Do mesmo modo que sua pele absorve o cloro das piscinas de águas cloradas, ao invés de águas ozonizadas, e até da sauna a vapor, onde se utiliza água com cloro, também sem filtro apropriado. Portanto, agora é o cloro. E como você prefere aquele pão cheiroso e bonito do café da manhã, que contém bromato para viciar seu paladar, ao invés de produtos não tóxicos, é a vez do bromo. E aquele cheiro inebriante do carro novo, que você não espera dissipar com janelas abertas antes de entrar no carro, é conseguido graças a sprays contendo bromo. E se você faz uso de alguns medicamentos que contêm bromo em sua formulação, como bromazepam e bromoprida, por exemplo, que tem nomes comerciais conhecidos, eis aí o bromo competindo com seu iodo. A intoxicação pelos halogênios é causa importante de problemas na tireoide. Esse tema também foi sugerido por alguns seguidores do canal Palavra de Médico. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários que a gente pode contemplar seu assunto num vídeo futuro. No próximo vídeo, falo particularmente de hipo e de hipertireoidismo e vou abordar a questão do Lugol. Se esse tema está sendo útil para você, dê o like para apoiar nosso trabalho. O canal Palavra de Médico não tem patrocínio, nem propaganda, nem vinculação com outras mídias sociais. Para crescermos e levarmos essas informações a mais pessoas, a gente depende dos seus likes, das inscrições de mais pessoas, do compartilhamento e da divulgação do nosso conteúdo. Há uma profusão de informações e contra-informações na internet. Essa é a sua oportunidade de divulgar informação útil e prática para os seus familiares e amigos. E conforme prometido, vou mostrar um método simples e prático para você testar a função da sua tireoide. Este teste caseiro é recomendado desde 2012 pelo Dr. Jacob Teitelbaum. Ele é autor ou coautor de vários livros e nesse livro o método está detalhado. É a medida matinal da temperatura corporal basal na axila, usando um termômetro comum, não digital, que você deixa ao lado da sua cama na hora de deitar. Como a tireoide dita a taxa metabólica do corpo e isso implica na produção de mais ou menos calor, a medida da temperatura basal vai dar uma pista da função da glândula. Ao acordar, antes de se levantar, antes de qualquer movimento, para não modificar a temperatura corporal, pegue o termômetro, agite para ele ficar pelo menos em 35 graus, coloque na axila por 10 minutos, esse é o tempo padrão. A nossa temperatura basal ao acordarmos deve oscilar em 36,5 e 36,8 graus. Um dia ou outro ela pode sofrer oscilações fisiológicas, é por isso que tem que repetir esse procedimento 4 dias seguidos. Se na média desses 4 dias a temperatura corporal oscilou em 36,5 e 36,8 graus,
a tireoide está equilibrada. Se está acima de 36,8 graus, a tireoide está acelerada. E se está abaixo de 36,5 graus, a tireoide está lenta. Para as mulheres, o período menstrual e a data provável de ovulação devem ser evitados porque são momentos em que a temperatura basal pode variar. Para todo mundo, vale lembrar que processos inflamatórios ou infecciosos podem alterar a temperatura basal e, nesse caso, essa medida não serviria para avaliar a tireoide. Finalmente, esse procedimento e as demais informações que eu trago aqui têm caráter informativo e não substituem a avaliação do médico da sua confiança. Esse foi o tema que eu preparei para hoje. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.